Você quer aprender a montar o cubo mágico do zero, passo a passo e sem complicação? Então você está no lugar certo. No primeiro vídeo do canal, eu resolvi fazer uma série de como montar o cubo mágico do zero. Neste vídeo nós vamos cobrir as movimentações básicas do cubo e também o primeiro passo do método que eu vou ensinar, que é o método de camadas, que consiste em resolver o cubo por partes, por camadas. Primeiro completando toda a face branca, junto com a primeira camada, depois a segunda, a amarela, e você finaliza. Mas antes da gente partir para a cruz branca, que é o primeiro passo para resolver o cubo utilizando o método de camadas, é importante a gente aprender as notações utilizadas no cubo. Não sei o quanto você sabe de cubo mágico, mas a gente utiliza algoritmos para resolver o cubo. Mas para entender esses algoritmos, você precisa saber as notações básicas que são utilizadas nele. E é algo simples. Primeiro, a gente tem um movimento de R, que é este movimento, que é a camada direita. O movimento ele é uma letra, e tem movimento que é uma letra seguida de um traço, que significa que aquele movimento é no sentido anti-horário. No caso, seria R, e no sentido anti-horário, R'. Para imaginar o movimento e saber se é no sentido horário ou anti-horário, você olha para a face que você vai mexer e imagina um relógio. Se esse é o sentido horário, então esse movimento é o R. O sentido anti-horário, R'. Seguindo, nós temos o movimento de L. Vamos olhar lateralizado. Sentido horário, L. Sentido anti-horário, L'. Eu não sei se você percebeu também, mas as notações começam com a primeira letra daquela camada em inglês. Então é right, left, down, up, front e back. Como eu ia dizendo, a gente aprendeu o movimento de R, R', L, L'. A gente tem o movimento de U, que é up, camada de cima. U, U'. Camada de baixo, que é down, D, D'. E a camada de trás, B, B'. Eu tô aqui na edição porque eu esqueci de falar da camada da frente, camada F. Então aqui é F, sentido contrário, F'. Com o tempo você se acostuma com essas notações e você vai pegando jeito com qual é o sentido horário, qual é o sentido anti-horário. Porque quando você vai mexendo aqui no cubo, às vezes pode ser um pouco confuso para quem está começando a entender qual é o lado daquele movimento. E para todos os movimentos que eu ensinei até agora, a gente também tem o caso que aparece a letra seguida do número 2. O 2 seria dar 2 voltas na camada de cima. Nos movimentos duplos não importa o lado que você gira, porque se a gente tem um verde aqui, gira 2 vezes no sentido anti-horário, o verde vai para trás. Mas se a gente tem um verde aqui e gira 2 vezes no sentido horário, vai lá para trás também. Agora vamos partir para a cruz branca. Quando a gente fala de cruz branca, é nesse sentido. Você fazer uma cruz com a peça branca, com as peças brancas, e as peças laterais têm que estar alinhadas. Outra coisa importante que eu não falei é que estas peças de centro, elas sempre são fixas. O que eu quero dizer aqui, a gente mexe aqui, 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 mas essa peça sempre vai ficar no mesmo lugar. Como você pode ver, o verde sempre vai ser o oposto do azul, o vermelho sempre vai ser o oposto do laranja, o branco sempre é o oposto do amarelo. Então o objetivo da cruz branca é fazer uma cruz branca e que as peças de meio estejam alinhadas com seu respectivo centro. Outra observação importante de ser feita é o nome das peças. Essa peça aqui chama de peça de centro. Estas peças compostas por 2 cores são as peças de meio, e essas peças de 3 cores são as quinas.
Então a cruz branca é uma cruz na camada branca, com as peças de meio na sua respectiva peça de centro. Branco. Para fazer a cruz branca, a gente tem uma forma muito simplificada e que é a que eu vou utilizar aqui. Porque a ideia desse vídeo é o básico do básico dessa série, é o básico do básico. Depois a gente pode ir turbinando o método de camadas para você fazer de uma forma mais eficiente. Mas em resumo, você vai procurar as peças de meio que tem branco e você vai colocar elas aqui na parte de cima. Então vamos considerar branco embaixo, amarelo em cima. Por exemplo, essa peça verde, ela está aqui e ela tem que vir para essa parte de cima. Então a gente pode fazer assim. Essa movimentação de como o cubo se comporta e tal, você pega com o tempo também. Agora vamos procurar outra peça branca, peça de meio branca. Já temos um azul aqui. Para esse azul vir aqui para cima, o que a gente precisa fazer? Só movimentar essa camada aqui. Agora a gente procura outra peça branca. Tá aqui. Para essa peça vir aqui para cima, é só girar essa peça 2 vezes, só que a gente tirou o branco que já estava lá. Então o que a gente faz é colocar aqui um lugar que não tem a peça branca e faz o movimento 2 vezes, que ela vem para cá. Que está numa posição mais difícil aqui de ser colocada lá em cima para iniciante. Mas a gente pode fazer assim. De novo, essa movimentação você vai pegando com o tempo. Note que eu falei antes que a cruz branca ela tem que ter os meios com as peças de centro certas. Mas aqui a gente fez isso sem se preocupar, porque é justamente o objetivo de fazer a margarida. É porque você pode fazer de qualquer jeito aqui, independente da cor, e depois você só vai alinhando. Como assim? Temos a peça branca com vermelho. A gente vai colocar ela no centro vermelho. E agora que ela está no centro vermelho, 2 vezes o movimento, ela foi para baixo, que está correto. Agora a gente tem peça verde, que já está aqui verde com verde, 2 vezes ela vai para baixo. Também temos aqui laranja com laranja, para baixo, azul com azul, para baixo. É que caiu uma forma que muitas peças já estavam na posição que seria certa, né? Mas isso não precisa acontecer. Pode estar aqui azul com vermelho, você só procura o azul, vermelho com vermelho que está certo, laranja com branco. Você coloca laranja com laranja, tá certo, verde com verde, tá certo. Isso aqui é treino, com o tempo você vai entendendo algumas ocasiões e vai se acostumando a como colocar aquela peça primeiro aqui em cima com amarelo, depois achar o centro dela e descer para a cruz branca. Note que isso aqui caiu 2 coisas aqui e depois a gente pensa nessas peças de quina. Mas o que você tem que prestar atenção aqui é na cruz branca. Um exemplo de como faria a cruz aqui. Primeiro a gente já percebe que tem 2 peças no lugar certo e as outras 2 estão aqui. Então, eu boto aqui para esse lugar ficar livre, que é onde essa peça vai encaixar. Encaixou. O outro branco está aqui. Se eu fizer isso, eu tiro o branco que está no lugar. A gente coloca aqui então um que tenha livre e coloca o branco lá. A gente vai procurar o azul e coloca embaixo. O laranja está certo, embaixo. O vermelho está aqui, coloca vermelho com vermelho e desce. Verde com verde e desce. Tá feita a cruz. No próximo vídeo eu vou ensinar você a completar a face branca e essa primeira camada aqui vai ficar certa. Você percebe que as 3 cores aqui estão do lado certo, que elas deveriam estar. Mas isso é no próximo vídeo. Então, para não perder, se inscreve no canal, me ajuda aqui nessa empreitada de fazer um canal voltado a cubo mágico. Então daqui para o próximo vídeo vocês vão treinando bastante essa cruz branca e para quando a gente passar para outra parte isso já não ser mais um problema. Se você achar
que até o vídeo você desenvolveu bem a cruz aqui no amarelo e quer tentar um desafio diferente, eu te desafio a fazer a cruz direto no branco, ou seja, sem colocar ela aqui e depois alinhar os centros. Como assim? Branco com azul, tá aqui o branco com azul. E daí, branco com laranja, colocou no lugar certo já. Isso daí foi fácil até agora, mas vai ficando complicado, porque você não vai poder mexer essas peças que você já colocou no lugar. Ou se você mexer, você tem que voltar, como é o caso aqui do verde. Eu alinho o meio verde com o centro verde, mas eu tirei o laranja dali. Coloco o verde no lugar, volto a peça para onde estava. Mesma coisa aqui com o vermelho. Eu vou tirar do lugar para poder alinhar aqui o vermelho, desço o vermelho, volto a peça. Eu fiz a cruz branca com todos os centros com o meio certo e não fiz na parte aqui de cima. Mas não tem problema fazer na parte aqui de cima, só que se você se acostumar aqui e achar fácil, você desce para fazer direto no branco, porque isso no futuro vai te ajudar a montar o cubo mais rápido. É isso. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo e deixar um comentário do que achou, dúvida ou alguma coisa. Valeu!